A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo nós vamos tratar a lição 9, o reinado de Davi. E o tema tratado de hoje será a certeza da vontade divina traz-nos confiança na obra. O texto base encontra-se em 2 Samuel, capítulo 6, verso 21, que diz: Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, tenho me alegrado. Irmãos, muito embora Deus tenha o pleno conhecimento de tudo que se passa em nós sentimos emoções, pensamentos, intenções e convicções. Isto não pode servir de argumento ou justificativa para ficarmos apáticos ao poder de Deus ou insensíveis diante das extraordinárias manifestações do poder do nosso Deus. Algumas vezes somos levados a reagir ante ao poder de Deus de uma maneira que os olhos do descrente parece exagero ou fanatismo. Assim mesmo que o nosso Deus saiba de antemão como vamos agir, não somos impedidos por Ele de não só o meu, mas de externar nossa alegria e satisfação com gestos ou movimentos com o corpo. A Arca da Aliança, nesse período, ela tinha retornado para o meio do povo, depois de um longo tempo em que esteve afastada. Todos sabem que a arca representa a presença de Deus no meio do seu povo. E ela tinha sido tomada pelos filisteus, onde causou grande aflição. E depois ela foi abrigada por uma família onde as bênçãos do Senhor abundaram de maneira extraordinária. Davi, nesse período, ele já era rei, e convoca o povo para transportar a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-edom, até o seu lugar, de onde ela não deveria ter nunca saído. E o texto bíblico diz que a alegria tomou conta de todo o povo, desde o momento em que deram os primeiros passos com a arca nos ombros. A glória de Deus estava retornando para o lugar dela. Era impossível não ser enlevado pela euforia que dominava todo o povo. E a palavra diz: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Então, qual seria a probabilidade, por exemplo, se pudéssemos estar naquele lugar, naquela hora, de não ser contagiado pela presença, pela extrema euforia de todo o povo, da presença de Deus naquele local? Não tem como a pessoa não se alegrar, não é verdade? Então, se para nós, em comparação a Davi, estamos muito aquém da fidelidade a Deus, a probabilidade muitas vezes é praticamente zero, quanto mais para alguém que era segundo o coração de Deus. É interessante observar que literalmente Deus não estava fazendo nada, ou seja, não tem nada escrito sobre alguma manifestação visível de Deus. Contudo, intimamente, Davi e o povo estavam convictos do dever ter sido cumprido exatamente como o Senhor tinha pedido. A arca transportada com a devida reverência, tal como o Senhor tinha estabelecido. É possível que no ambiente onde há clara manifestação de alegria do Espírito Santo inundando todas as pessoas, alguém permaneça ou venha permanecer inerte ou insensível e não esboçar nenhuma reação. Ainda que seja a mais tímida reação, alguma coisa vai acontecer. E quando queremos externar essa alegria do Espírito Santo, não serão as críticas alheias que vão nos impedir de expressá-las. Ao ver o rei cheio de alegria,
Mical o criticou por estar sem as vestes reais diante do povo e comparou com um vadio. E Davi justificou sua atitude como um ato de gratidão a Deus e disse que não tinha problema algum em adorar o Senhor diante do povo. Então, como consequência de suas palavras, o Senhor fechou a madre de Mical e ela não gerou filhos. Então nós vemos com isso que Davi era um verdadeiro adorador. Ao contrário de Saul, ele queria ter Deus por perto. Ele desejava aprender do Senhor e levar o povo a fazer a mesma coisa. Ele não permitiu que a chama de sua adoração fosse apagada pelo ceticismo de Mical, um erro que muitos de nós cometemos hoje. Quando percebemos que a pessoa próxima a nós não adora a Deus, muitas vezes nós sentimos tímidos, constrangidos para adorar, quando na verdade deve ser o contrário. Devemos contagiar o maior número de pessoas a fazê-lo. Enquanto Davi adorava, uma multidão o seguia. Mical, por outro lado, permaneceu sozinha na sua frieza espiritual. João 4, verso 23 vai dizer: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amados, que possamos, meus irmãos, ser este que o Pai Celestial procura. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.